Hoje vamos falar sobre os sinais e sintomas da infecção pelo vírus herpes simples. E como todos nós sabemos, o vírus herpes simples, ele geralmente causa lesões ao redor da boca e também na região genital. Mas é importante também saber que o vírus herpes simples pode infectar várias outras células do corpo, como por exemplo, células do fígado, células do pulmão, células dos olhos, dentre outras. Só que a infecção inicial, ou seja, a primeira vez que a pessoa vai apresentar sinais e sintomas do vírus herpes simples, geralmente essa infecção inicial ela se limita à pele do local por onde o vírus entrou e aos gânglios sensitivos nervosos. Por exemplo, se a pessoa pegou o vírus herpes simples através de um ferimento que ela tinha nos lábios, a primeira vez que ela for ter sinais e sintomas vai estar limitada apenas ali à região labial. Se a pessoa pegou através da região genital, durante a relação sexual, a primeira vez que ela for ter sinais da herpes simples, ela vai ter apenas limitada ali a região genital por onde ela pegou. E aí, depois desse quadro inicial, dessa infecção inicial, é que esta pessoa começa a infectar outras células do corpo. Como eu falei no vídeo anterior, o vírus herpes simples destrói as células onde ele se multiplica. Mas esse vírus também é capaz de ficar escondido nas células do sistema nervoso, nos neurônios, né? Ou seja, ficar latente, como eu expliquei no outro vídeo. E nós temos vários tipos de apresentações clínicas dessa doença. Nós temos aquele paciente que vai ter herpes e vai ter lesões ali no ânus, outros vão ter herpes, vão ter lesões na região genital. Temos também aqueles pacientes que vão ter herpes extragenital, ou seja, herpes fora da região genital, como por exemplo herpes labial, dentre outros. E esta infecção pelo vírus herpes simples, ela pode ser dividida em primeiro episódio, ou seja, a primeira vez que a pessoa está tendo herpes, e quadros recorrentes. Doutora, mas como é que eu vou conseguir fazer essa diferenciação? Então, de repente, acabou de chegar um paciente aqui, e eu examinei, ele tem umas lesões que eu estou achando que parece herpes. Como é que eu vou dizer que é quadro inicial ou que é quadro recorrente? Então, se tiver como fazer uma sorologia, então eu estou aqui examinando o paciente, pergunto se eu já tinha tido essas lesões alguma vez. Não, doutora, é a primeira vez que isso está aparecendo. E aí eu peço a sorologia IgM desse paciente. E essa sorologia, ela vem reagente. Ou seja, aquela sorologia ali está me avisando, olha, realmente é a primeira vez que ele está tendo herpes. E eu vou dizer nesse caso aqui que eu estou diante de um quadro de herpes primário verdadeiro. Primário é porque é a primeira vez que a pessoa está tendo. Mas se meu outro paciente que acabou de entrar aqui na consulta também estava com lesões por causa de herpes, eu fui examinar e aí pedi a sorologia IgM e IgG desse paciente. E aí IgM veio negativa e aí IgG veio positiva, ou seja, o exame está avisando, olha, ele não está tendo a primeira vez agora não, ele já tinha tido isso aí antes, então eu vou entender que eu estou diante de um quadro que é recorrente. Peraí, doutora, então quer dizer que existem pessoas que vão ter herpes e não vão apresentar nenhum sintoma, já que essa pessoa aí, ela está dizendo que a primeira vez que ele está tendo agora e o exame dele de IgM veio negativo e o IgG veio positivo, dizendo que ele já tinha tido? Sim, existem pacientes que vão ter herpes e não vão ter sintomas nenhum. O que eu quero deixar claro? Que não é possível eu dizer se é a primeira vez que a pessoa está tendo ou se é um quadro recorrente só olhando pelos sinais e sintomas que essa pessoa está apresentando. Então, nós precisamos de exames para poder afirmar isso. Sim, outra informação importante aqui também, é importante dizer aqui que na infecção genital pelo herpes simples tipo 1, no primeiro episódio já aparecem sintomas. Então se já aparecem sintomas, então aquele paciente que vai chegar ali na consulta e eu vou saber que é a primeira vez que ele está apresentando. Se esse paciente vier com lá na sorologia mostrando que realmente realmente é um quadro inicial. Isso. E é difícil o vírus herpes simples tipo 1 ele causar recorrência. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, nós temos o vírus herpes simples tipo
1 e o tipo 2. E nós temos algumas características que são mais relacionadas ao tipo 1 que o tipo 2. Então, por exemplo, o tipo 1, ele causa mais lesões na boca, ele pode causar encefalite, ele tem um baixo risco de transmissão da mãe para o filho. E esse vírus tipo 1, quem já se infectou, ou seja, quem já teve herpes labial pelo vírus herpes simples tipo 1, ele tem uma proteção contra a infecção pelo herpes genital pelo tipo 2. E aí aqui também é importante citar em relação ao vírus herpes simples tipo 2. Ele causa mais lesões na região genital, ele pode causar meningite. Quem tem a infecção pelo vírus herpes simples tipo 2, ele tem um alto risco de transmissão para o filho, até porque as lesões são mais ali na região genital mesmo. E quem já teve o tipo 2, quase não tem nenhuma proteção contra o herpes labial pelo tipo 1. Doutora, mas quais são os sinais e sintomas que uma pessoa com infecção pelo herpes, quando chegasse na consulta, vai apresentar para eu poder saber, professora? Porque é difícil, como é que eu vou saber que essa pessoa está ou não com herpes? Então, em relação à evolução, nós temos aqui, no início a pessoa vai apresentar essas bolinhas aqui, ela pode apresentar essas bolhas que nós chamamos de vesículas ou pápulas. Depois de alguns dias, essas bolinhas elas estouram e formam essas feridas, que são as úlceras. Essas feridas, depois de alguns dias, elas criam um cascão, só que eu só encontrei aqui desse lábio aqui, certo? Mas aí na região genital também vai criar o cascão. E aí depois de alguns dias, nesse local onde está o cascão, será criada uma nova pele, que é o que nós chamamos de reepitelização. Em geral, nesses quadros de herpes genital primário, ou seja, na primeira vez que a pessoa está tendo herpes, a distribuição das lesões é dos dois lados. Também as lesões elas podem estar disseminadas. Depois, novas lesões se formam entre 4º e 10º dia, depois que as primeiras lesões aparecem. A dor no local ela aumenta nos primeiros 6 a 7 dias, né? Só que o pico dessa dor ele vai ser maior ali entre o 7º e o 11º dia. A cura dessas lesões ela ocorre até o 20º dia. E a formação de cicatriz é pouco comum, e sempre que isso ocorrer, nós temos que pensar na possibilidade de hidradenite supurativa. Os gânglios na virilha, eles aumentam na 2ª semana e podem ficar assim até as lesões melhorarem nos casos de herpes genital. Os gânglios eles são firmes e não flutuam. As mulheres podem apresentar dor a urinar, né, que essa dor a urinar é mais comum nas mulheres, e os homens também podem apresentar uma dor a urinar, só que essa dor ela vai ser leve, né, mais leve do que nas mulheres, e geralmente nos homens essa dor ela vem associada a um corrimento claro e mucoide. E é interessante citar aqui também que no caso dos homens, geralmente eles referem uma dor leve a urinar, só que quando nós vamos examinar o pênis, ou nós vamos coletar material para fazer exame desse paciente, nós observamos dizer, nossa, mas tem tantos experimentos, você está sentindo uma dor leve? Sim, doutora, é uma dor leve. É o que nós chamamos de disúria desproporcional. Metade dos pacientes com herpes vão apresentar também febre, dor de cabeça, fadiga, mal-estar, dor nos músculos, e geralmente esses sintomas melhoram quando essas lesões somem. Doutora, eu queria saber assim, depois de quantos dias que eu tiver herpes, eu posso ter relação sexual para não transmitir para o meu marido? Então, o tempo médio do vírus na lesão é de 12 dias depois que as bolhas aparecem. Por exemplo, se as bolhas apareceram hoje, aí eu conto 12 dias depois do dia que elas aparecem, a partir daquele momento eu já entendo, não, a partir de agora já não tem mais vírus nessa lesão, então se eu tiver relação não vou mais transmitir. Mas mesmo assim, nós sempre orientamos que é melhor evitar relação sexual até que a pele volte ao normal, ou seja, até que haja reepitelização, para não transmitir para o parceiro ou para a parceira. No caso de herpes genital recorrente, como eu falei, que nós falamos agora primeiro da herpes genital primária, que é o primeiro episódio, agora nós vamos falar
no caso da herpes genital recorrente, que é o não primário. As lesões, elas também são dos dois lados, elas ocorrem em menor número em relação ao primeiro episódio. Os sintomas variam em um mesmo paciente, ou também variam de paciente para paciente. Os sintomas são mais intensos em mulheres. Em relação ao primeiro episódio, os quadros recorrentes, eles têm uma dor com duração menor e também as lesões, elas melhoram mais rápido. E o tempo de formação dos cascões é geralmente ali entre 4 e 5 dias. No caso ainda de herpes genital recorrente, o paciente sente mais dor que sintomas. Mais da metade dos pacientes, 5 dias antes desses quadros recorrentes, apresentam sintomas como febre, mal-estar, dor no corpo, e alguns apresentam o que nós chamamos de neuralgia sacral. Eu cheguei para falar com o paciente, ele falou: doutora, eu comecei a sentir aqui uma dor aqui na região lombar, que está correndo aqui para a região do ânus. Aí eu perguntei: você já teve herpes alguma vez? Eu já tive herpes na região anal. Então, nesse caso aí, o paciente já está apresentando sintomas, avisando: olha, daqui a uns dias você pode ter um quadro aí de herpes genital recorrente. O paciente também pode apresentar dores lancinantes na região dos glúteos e da coxa e também uma coceira leve. Essa recorrência, ela varia muito, mesmo entre pacientes que têm a mesma cepa, e ela é determinada, ela pode ser determinada pela genética e também pela imunidade do paciente. Sendo interessante aqui citar que no primeiro ano após o primeiro episódio, 60% dos pacientes com o vírus tipo 1 podem apresentar recorrência e 90% dos pacientes com tipo 2 podem apresentar recorrência. Em relação ao herpes genital atípico, e o que é isso, doutora? Aquele paciente que às vezes chega com uma fissura, gente, meu Deus, o que será isso aqui que esse paciente tem? O senhor machucou aqui, está com uma fissura ali no ânus, uma fissura na região genital, e às vezes a gente nem imaginava que fosse herpes, aí de repente a gente pede o exame, pede a sorologia e lá vem dizendo que é herpes. Então, graças a Deus que com o surgimento dos exames ficou fácil nós identificarmos esses herpes que não parecem herpes, ou seja, esse herpes genital atípico. Então, com as sorologias e detecção do DNA do vírus, identificou-se outras formas do herpes. E sabe-se que alguns pacientes nunca terão sintomas e que algumas lesões que achávamos que eram fissuras por trauma ou furúnculos são reconhecidas como herpes. E o que é importante saber? Qualquer alteração na pele ou mucosa deve ser investigada para infecção pelo vírus herpes simples. Eu vou dividir este vídeo em 2, para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre sinais e sintomas e no outro vídeo eu vou falar sobre o diagnóstico e tratamento. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.